o Altieri falou aí uma palavra-chave, né, que é a palavra essência para o equilíbrio desse chakra Svadhisthana, né, e é muito importante, porque quando a gente está na nossa essência, tudo que a gente faz tem sabor, né? Muito sabor. E ao falar em sabor, o nosso sentido, né, o que nos permite sentir o sabor mesmo, por meio da língua, por meio da boca, é exatamente esse centro de energia do chakra Svadhisthana. É ele que é esse sentido que nos conecta ao sabor que sentimos, né, do doce, do salgado, do azedo, do amargo. E é bem interessante, por exemplo, os orientais eles têm um costume que eu acho muito equilibrado, que é equilibrar o sabor dos alimentos na hora do almoço, na hora do jantar, colocando um pouquinho de cada sabor, né? Então eles misturam o doce com o amargo, com o azedo, né? Com o picante. Para quê? Para que a língua possa ter um equilíbrio entre todos os sabores, né? E é bem interessante isso, porque isso equilibra, fortalece a nossa energia aqui, né? Do nosso ventre, desse nosso segundo chakra, e também proporciona um equilíbrio dos nossos meridianos do nosso corpo na totalidade, né? Então é muito legal, assim, a gente poder selecionar os alimentos que a gente deve comer, né, não querendo ser chata aqui, falando, isso você não pode comer, aquilo não sei o que, faz mal para a saúde, não. Eu acho que todo mundo tem o direito de comer o que quiser e o que lhe traz prazer. É interessante você comer uma coisa que você sente prazer em comer, né? E tudo aquilo que é proibido, por exemplo, você não pode comer carne de jeito nenhum, aí é que a pessoa sente vontade de comer carne, né? E tem gente que tem prazer em sentir o sabor da carne. Então eu acho que é importante a gente fazer, sim, o que nos dá prazer, o que nos faz nos sentirmos bem, mas sempre pensar, isso que eu vou fazer, o meu organismo aceita? Vai fazer bem para mim? Estarei bem com a minha saúde se eu comer determinado alimento? Ou eu vou viver somente em função do prazer dos meus sentidos, né? Então é muito interessante a gente pensar também sobre isso, porque, por exemplo, um diabético não pode comer doce. Se ele for comer doce pensando somente no prazer dele, né, ou dela, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma série ali de sintomas que vai abaixar, né, a sua hipoglicemia, que fala, né? Vai alterar a glicemia. Vai baixar a glicemia. Isso. E aí a pessoa vai se sentir mal e vai ter uma série de sintomas ali, pode correr risco de perdas ali da sua própria existência, né? Do seu próprio corpo. Enfim, ela vai precisar de um acompanhamento. Então, o chakra Svadhisthana é o seguinte, você tem que trazer a consciência para ele. Se você viver em função só da energia desse chakra, você só vai viver de prazer total. E prazer total ainda está relacionado a uma esfera inferior, relacionada ao animal, por exemplo. O animal ele é impulsivo, né? O animal não pensa quando ele está com fome, né? E o ser humano, dependendo do ser humano, às vezes também não pensa. Então é importante a gente estar sempre se equilibrando, gente. Isso é legal porque ter qualidade de vida, ter saúde, você poder ter uma vida com autoestima elevada, com uma boa alimentação, com um corpo físico legal, né? E cantando, podendo se divertir, podendo ter uma vida de qualidade, cantando bonito, tendo uma voz potente, fluida. Tudo isso é saúde. E isso é você saber administrar o seu prazer da língua e o seu prazer mental também, né? Porque uma das coisas que intoxica o organismo, além da alimentação ruim, daquilo que o teu organismo não aceita de jeito nenhum de você a comer, seja o doce, seja a carne, enfim, são as emoções. As emoções, que é o centro de energia chakra Svadhisthana, intoxica o organismo, tá?
Então, o que a gente vai fazer? Só cuidar da alimentação? A qualidade do meu pensamento está negativa? Se eu estou num padrão de pensamento ruim? Se eu estou vivendo num desânimo ou fazendo coisas, como o Gualtieri disse agora atrás, por obrigação? Então, assim, é importante a gente ter medida, né? A gente saber mediar o nosso prazer, a nossa vontade, com a nossa mente. Por isso que eu amo a minha profissão. Eu sou psicóloga. Tá, tudo bem, sou cantora também. Mas o que significa isso? Psicólogo trabalha a psique, trabalha a mente do ser humano, né? Para quê? Para te propor uma nova forma de pensar. Quando você senta ali no consultório que você vai falar sobre as suas emoções e você vai ficar pensando, o que a terapeuta vai falar, o que é que eu vou falar, e vai achar que não vai ter efeito nenhum, não. Simplesmente experimente, ou seja, experimente no sentido de experienciar. Passe pela experiência do se abrir, do desabafar, do colocar as suas palavras em movimento, né? E o que você vai falar no consultório? Sobre os seus desejos, sobre as suas dificuldades, sobre as suas emoções, sobre a qualidade dos seus pensamentos. E aí você começa a fazer uma costura, entendeu? Começa a costurar uma coisa com a outra e daqui a pouco você fala, puxa, eu não imaginava que eu era assim. Eu não sabia que eu poderia fazer tal coisa. Eu não sabia que eu poderia cantar tão bonito. Então, assim, tudo isso está relacionado, né? A cantoterapia, ela vai de encontro com a sua própria alma, né? E a alma tá ligado à essência, tá ligado a corpo físico, ou seja, tá tudo junto, né? Tá tudo junto no sentido de que a minha alma é aquilo que me traz uma consciência e a minha essência é aquilo que me faz sentir. Então a gente poder sentir dentro de nós o que é que o nosso coração está pedindo, né? E poder trazer uma reflexão para isso é divino. Experiencie. Uma coisa interessante é abordar essa questão de desejo, né? Existe o desejo relacionado ao prazer, né? Mas existe aquela questão que a Lívia colocou uma coisa muito interessante lá no início, sobre a questão da dualidade do ilusório. Muitas vezes nós não nos atemos de que uma boa quantidade dos nossos desejos, eles nascem de fatores ilusórios. E quando você chega lá no fim, você fala, não é bem isso que eu queria, não era isso. Por quê? Porque muitas vezes você é impulsionado, educado, treinado para acreditar naquilo. É muito comum com profissões, com escolha de profissões, com escolha de vida, não é? Eu tive, por exemplo, colegas que largaram a faculdade de Direito, de Medicina no meio, para fazer música. Como assim? Largou. Por que largou? Porque não estava na essência. Só que vinha de uma família de médicos, vinha de uma família... E esse treinamento, quando ele inibe Svadhisthana, por mais que a pessoa ela possa aparentemente se sentir satisfeita, chega um momento da vida dela que ela se angustia tanto que ela rejeita. Então é muito importante a gente ter a oportunidade, como a Lívia falou, até, né, criança, adolescente, trabalhar isso diante de um psicólogo, trabalhar isso diante de uma cantoterapia, de uma musicoterapia, trabalhar esses aspectos daquilo que é a essência do indivíduo e ver o quanto realmente, né, porque, veja bem, nós vamos voltando para a música, né, quando ele fala que cria a estrada da nossa jornada, está falando da nossa vida. Imagina, você chega com 50 anos, você fala, nossa, que vida insatisfeita, porque eu escolhi a profissão errada, porque eu não tive chance de ser aquilo que eu queria ser.
e de usar o meu sentir para poder realizar e para criar e para poder de dentro de mim expor essa essência que eu sou para o mundo, de dar o meu melhor para o mundo, para as minhas relações pessoais, para a minha família, para os meus amigos, para o meu círculo social, ser quem verdadeiramente eu sou. Então é muito comum a nossa sociedade, muitas vezes, ela estabelecer critérios, e aí a Lívia falou de ilusório. Realmente, muitas vezes o atrativo ele é ilusório. Porque qual que é o atrativo que a sociedade mais utiliza? O dinheiro, a remuneração. Eu vou ganhar tanto se eu fizer tal profissão. Eu vou ganhar tanto se eu me direcionar para o mercado de trabalho XYZ. Mas será que isso tem a ver com a minha essência? Eu vou ser feliz? Como diz aqui, o desejo é a água que nasce, renova e recria um novo mundo, um sonho de mundo para encantar o seu dia. Você vai conseguir realizar isso não sendo o que você é de verdade, não fazendo o que você tem desejo de fazer de verdade. É difícil, não é? Eu só, assim, quando decidi ser músico com 15 anos, eu estava me preparando para ser engenheiro mecânico. Mas o meu sentir, eu experimentei até ir trabalhar um ano na Volkswagen, fiz estágio, mas o meu sentir, o que eu ficava fazendo lá? Testando rádio, ouvindo música clássica no laboratório, rádio de carro, olha isso. Aí os caras olhavam para mim e falavam, meu, esse cara não vai ser engenheiro mecânico. Eu ficava ouvindo música o dia inteiro, então não tinha como, né? O que me dava prazer? Música. Eu decidi falar, mas música no Brasil não ganha tanto. E daí? Sou feliz. Sou muito feliz. E isso, estou falando isso com muito carinho para vocês, porque isso surge de Svadhisthana mesmo. E tem trabalho, e realiza. Você tem que decidir, e isso é uma coisa difícil muitas vezes. Tem que saber quem você é. E né? Se bancar, né? No sentido de você acreditar naquilo que você faz, para que as pessoas possam sentir isso. E eu gosto dessa frase da música. Você não sabe de tudo o que é capaz de fazer. É isso que eu ia falar. Meu, Svadhisthana é o chakra que rege o desejo e o prazer. Se você sacar isso, você vai ver quanta coisa maluca que você tem dentro de você que você é capaz de realizar e que pode surpreender o mundo. Isso é Svadhisthana. Você tem essa criatividade e você desejar fazer isso. Dá certo. Dá certo. E colocar em prática, né? Porque, por exemplo, é importante ter a disciplina também, você estudar, você se dedicar, né? Mas aí você vai estudar com você vai estudar com tesão. Ah, sim! Não, gente, não há nada mais gostoso do que estudar com tesão. É maravilhoso. Tem nem dúvida disso. Eu lembro quando eu estava na faculdade de psicologia, tinha meus 2 filhos pequenos, assim, um de 3 anos e meio e o outro de 5, e era final de semana, costumava viajar e puxa vida, né? Viajar para levar as crianças para brincar e para passear, e tinha prova e livros para ler e um monte de coisa que, mesmo estando na viagem, eu tinha que me trancar em algum lugar e me dedicar e ler e estudar, porque na segunda-feira ia ter a prova. Imagine se eu tivesse escolhido, gente, uma faculdade que eu não gostasse, um assunto que eu não dominasse. Com certeza. Eu não ia nem conseguir estudar direito, só ia querer ficar na piscina com os filhos. Isso acontecia? Também, mas eu sabia administrar o meu tempo, né? E assim, e era tão gostoso que na hora de eu pegar os livros para eu me dedicar a estudar, nossa, era maravilhoso. Eu estudava com os livros sentado na grama, eu forrava assim a grama com uma canga, olha isso, e ficava estudando ali. Tinha uma fonte, a coisa mais linda, eu ficava estudando, me dedicando, fiz isso durante 5 anos da minha vida. E graças a Deus, com muita disciplina, com muita fidelidade à psicologia, aos meus estudos, sempre fui bem nas matérias e eu sempre estudei com muito amor, com muito carinho, mesmo tendo os meus filhos pequenos e tendo as coisas do lar também para administrar, né? Família e tudo mais. E assim, passou tudo tão rápido que se fosse para eu escolher esse estudo, eu escolheria de novo. Ou seja, eu gosto realmente daquilo que eu sou, graças a Deus. Muito legal, né? Então é isso, gente. Svadhisthana é o chakra que rege o desejo e o prazer. Então isso é fundamental a gente ter em foco.
porque eu desejo o que me dá prazer. Mais gostoso foi unir a música com a psicologia, porque pra mim não teria tanta graça a psicologia se não tivesse unido a música com ela. Mas vocês sabem que a musicoterapia e a cantoterapia, elas são ciências recentes, assim como a psicologia também é uma ciência recente, não é uma coisa tão antiga assim. Então, então compartilhe os nossos vídeos, gente. Tem muita gente que não sabe o que a gente faz. É muito legal isso, né? E vocês sabem que nessa pandemia é um dos recursos que as pessoas têm mais recorrido, são as aulas de música, as terapias online, né? Exatamente por quê? Porque é aquilo que realmente faz a pessoa trabalhar esse prazer, esse desejo de viver. É fundamental termos esse desejo de viver, né? Jorra o tesão de viver. Trabalhar esse Svadhisthana é muito legal. Então você vai se alimentar com prazer, você vai passear, estar com a sua família, estar com as pessoas que você ama, com alegria, com, prazer, com pensamento positivo, ouvir música, e cantar com prazer, isso, com alegria. Que mais? Estudar o que você gosta com alegria. Isso. Você pode também fazer os serviços de casa com alegria, escutando uma música que faça você vibrar, né? E tudo isso é muito, muito gostoso, gente. Você poder pegar todos esses sentidos, né, que estão em nós e você dedicar ao divino. Dedicar ao sagrado. Né? Porque tudo que você faz com dedicação, desde as coisas mais simples, de você estar num jantar com alguém que você ama, até as coisas mais complexas, de você ter que resolver um problema e aquilo só depende de você, né? Como ser humano, porque Deus está sempre no comando. É muito interessante, tá? Então acreditem, porque assim, um chakra Svadhisthana hipoativo te leva à depressão, vai você nem sair da cama. Um chakra Svadhisthana hiperativo, ele ocasiona uma agressividade. Impulsividade, né? É uma agressividade onde você pode sair do seu controle, né? Se tornar uma pessoa raivosa, impulsiva, que quebra tudo, que joga tudo pro ar, que roda a baiana mesmo. E assim, toma cuidado com isso, tá? Para ter um equilíbrio desse chakra Svadhisthana, a gente precisa estar com o sagrado junto, porque senão ou você se torna uma pessoa agressiva, ou você se torna uma pessoa desanimada, para baixo, com autoestima lá no pé, no sentido de não saber o que fazer com a própria vida. Então isso é sério, gente, tá? Vamos cuidar do nosso emocional, vamos cuidar da nossa alma. E não sabe o que fazer? Canta. Começa a cantar. Namastê, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Trabalhem a música Svadhisthana, né? Podem cantar a música, cantar também a meditação que nós fizemos hoje, né? Nós vamos passar também a letra para vocês. E procurem realmente utilizar a cantoterapia como um recurso de trazer essa alegria para a vida de vocês, de viver. E uma dica: coma alimentos laranjas, tá? Isso é bem interessante, é muito real e vai equilibrar o seu chakra Svadhisthana em integração com os demais chakras, logicamente. Coma mamão, pêssego, abóbora, sementes também, não precisa ser laranja, por exemplo, a semente de abóbora, gergelim, coloca açafrão na comida, né? Procura fazer um colorido na sua alimentação, colocar um pouquinho de cada coisa, tá? Que você vai ver como que os hormônios vão se modificar dentro de você. É serotonina, é ocitocina e muita alegria para dar e vender. Namastê, gente!